bem, meus queridos alunos do 9º ano? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, né? Depois de você ter feito lá, exercitado um pouco seu pensamento crítico, né? Feito a sua atividade, que eu espero que você tenha feito. Deus está vendo se você está mentindo para mim ou não, tá? Então, presta bem atenção. Nós vamos agora continuar, tá? Com o texto do nosso livro, tá? Ainda no capítulo 2, claro, certo? Falando sobre angústia. Quem que não deve estar sofrendo, né? De repente de uma crise de ansiedade, né? Sentindo um pouco de angústias nesse tempo que a gente está vivendo que parece tão incerto. Pois bem, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essa percepção de angústia dentro da filosofia da existência, dentro da filosofia existencialista, tá? E para isso a gente vai acompanhar a linha de raciocínio de um dos principais filósofos, né, dessa corrente de pensamento aí que é o existencialismo, ok? Então vai lá, pega teu livro e vambora estudar. Presta atenção aí. Muito bem, meus queridos, vamos continuar os nossos estudos, né? Continuar por aqui filosofando nas nossas aulas. Agora, falando um pouco sobre um tema que é um tema bem interessante, principalmente para os tempos em que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai falar sobre angústia. Angústia e filosofia da existência. Qual a interpretação que a filosofia da existência, ou chamado existencialismo, que é uma corrente, né, filosófica aí, tem sobre esse termo, sobre essa condição do ser humano? O que é a angústia? De onde que surge a angústia? Né? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Então, se manter aí acordado, faça o favor, tá? E prestar bastante atenção, porque a gente vai precisar usar bastante o nosso pensamento crítico aí hoje, tá? A gente já exercitou na última aula lá falando sobre crise, a gente vai provocar uma crise aqui nas nossas ideias também, um pouquinho pensando sobre angústia, tá? Muito bem. Vamos entender primeiro o que é a angústia na visão do existencialismo. Se a gente estivesse na nossa aula presencial, eu possivelmente começaria essa aula perguntando para alguns de vocês o que é angústia na sua visão. Então, você pode pensar aí, né, em um conceito ou que tipo de situações causam em você o sentimento de angústia, né? Te trazem essa ansiedade. Por exemplo, agora, né, nos tempos que a gente está vivendo, você pode estar se sentindo meio angustiado, por exemplo, quando você não podia sair de casa, né? Agora está um pouquinho mais liberado, mas quando a gente teve lá um momento que ninguém podia sair de casa, né? Não sair de casa, não poder ver amigos, não poder ir visitar parentes que não moram com você, né? Enfim, ter toda a tua vida virada literalmente de cabeça para baixo, né? Completamente modificada de uma hora para outra, né? Ver os planos que você tinha feito para, de repente, para as suas férias, ou mesmo para fins de semana, né? Para coisas que você tinha planejado, pensado em fazer, irem por água abaixo e não darem certo mais, né? Terem que ser parados, suspensos, cancelados, enfim. Essas são circunstâncias, né, que causam angústia em todo mundo, né? Se tiver um ser humano aí passando por tudo isso e dizendo assim, não, tô de boaça, não tem problema nenhum, certeza que ele é meio bilé, né? Ou ele tá mentindo. Então, todo mundo tem esse sentimento, né? De angústia, de ansiedade, essa coisa que a gente às vezes não sabe nem explicar direito o que é, né? Mas é uma sensação que a gente sente aqui, assim, às vezes um nó na garganta, uma dor no peito. Pode acontecer, né, de virar sintoma no próprio corpo, mas a angústia ela é uma coisa muito presente na vida da gente, principalmente quando as coisas saem muito do nosso controle, ou quando a gente não tem a percepção do que pode acontecer, né, uma incerteza sobre o futuro e coisas do tipo. A corrente existencialista, o pensamento existencialista, ele tem uma visão interessante, né? Um pensamento, toda uma construção de pensamento sobre o que é a angústia. Só para lembrar, o existencialismo é aquela corrente filosófica, tá? Em que os indivíduos, ele enxerga, né, os indivíduos como os responsáveis, os únicos responsáveis pelo significado que vão dar às suas vidas. Então, o indivíduo ele é responsável pelo significado que dá à sua vida e em vivê-la da maneira, né, que ele entender, mas ele vai viver as consequências da maneira que ele escolher viver, tá?
E esse termo angústia que a gente vai ver dentro dessa visão existencialista, nós vamos entender um pouquinho sobre essa visão a partir do Kierkegaard, né? Kierkegaard, ele foi o primeiro filósofo considerado existencialista, tá? E ele considerava a angústia como uma consequência da liberdade. Que estava o fato de nós, seres humanos, sermos livres ou exercermos liberdade, já pressupõe a existência de uma angústia que está atrelada a essa liberdade, tá? Kierkegaard, ele era existencialista, ele é considerado um existencialista cristão, é diferente do Jean-Paul Sartre, por exemplo, que nós chegamos a citar nas nossas aulas ainda presenciais, né? Porque o Kierkegaard, apesar de ser existencialista, né, de acreditar, né, que o ser humano ele faz o seu caminho, né, ele é responsável por dar significado à sua vida, ele acredita que a existência humana é determinada por um ser maior, por Deus. Tá? Então ele não elimina a ideia de deidade, ele não elimina a ideia de Deus sobre, né, a determinação da própria existência humana, tá? Mas ele diz que o ser humano, a partir do momento que ele existe, né, que ele é determinado que é determinado por Deus a existência do ser humano, a partir daí ele é responsável pelas coisas que ele faz, que ele pensa, né, enfim, tá? Então, o Kierkegaard, ele vai dizer, né, vocês vão perceber que a aula inteira de hoje é justamente uma visão sobre o pensamento desse filósofo, tá? E aí ele vai trazer para a gente essa percepção, tá? De que a angústia ela é uma consequência da liberdade. No entanto, apesar dela ser uma consequência da liberdade, ou seja, o ser humano, dessa ideia do ser humano poder escolher, né, o que ele vai fazer, enfim, qual o significado que ele quer dar para sua vida, tá? Ela também pode ser encontrada na inocência e na incerteza, né? Do que se deve fazer, do que não se deve. Inocência no sentido da falta de conhecimento, né? Inocência como um sinônimo de ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecimento, né? De falta de conhecimento. Então, a angústia ela pode também ser encontrada nesse tipo de situação, né? Situação em que há uma ignorância sobre as consequências do que se vai fazer, né? Há uma incerteza sobre o futuro, né? Ou sobre as consequências dos seus atos. A angústia ela também pode aparecer nesses momentos na vida do ser humano, tá? Essa é a ideia do Kierkegaard. O que é a angústia? Vamos entender, tá? Sempre focando, tá? A gente está falando de uma visão existencialista, tá? Claro que se você vai procurar ou se você vai estudar, né, para tentar entender o que é angústia, em cada lugar da ciência, né, das formas de pensamento, você pode ter um conceito diferenciado. Na psicologia, né, dentro da própria filosofia, você vai ter várias correntes de pensamento que podem ter conceitos diferentes. Mas a gente vai abordar esse do existencialismo porque é a linha de raciocínio do teu livro didático, né, do texto que ele mostra pra gente. Inclusive, o texto que você vai usar para acompanhar isso é o que está lá na página 20 e 21, tá? Você vai perceber que algumas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas estão mais gerais, né, para a gente entender, né, o que o autor está querendo dizer ali, tá? Mas é o mesmo significado, tá, gente, do que está aqui para a gente na aula com o que está no livro. É só eu tentei trazer para vocês uma maneira um pouco melhor da gente compreender, tá, os conceitos aqui, principalmente o conceito de angústia, tá? Então, o que é a angústia? É um medo fora de foco. É um medo fora de foco, um medo disperso, uma coisa que às vezes nem o próprio indivíduo que está sentindo ele consegue entender, né? Aquela coisa literalmente angustiante, né? Que a pessoa sente, mas ela não consegue explicar às vezes, ela não consegue nem mesmo entender o que é aquilo que ela está sentindo. E aí, o Kierkegaard, ele traz para a gente um pensamento muito interessante, um exemplo muito interessante para a gente compreender o que é angústia, tá? E aí tá bem aí no textinho de vocês, tá? Qual o exemplo que ele dá? Ele usa o exemplo de um homem na beira de um precipício ou de um lugar muito alto, né? Quem que nunca ficou assim? Você sobe lá no shopping, no último andar e olha ali pelo parapeito, né? Ou fica no parapeito de um prédio, é um local muito alto. E aí, quando o homem olha, né, por esse precipício, né, em cima desse precipício, em cima desse local muito alto,
que ele olha para baixo, ele experimenta um medo focado de cair, né? É a primeira coisa que vem assim, o medo de cair. Meu Deus, eu vou cair. Mas ao mesmo tempo, e aí vocês até concordam comigo, talvez, que muitos de vocês devem ter passado, já devem ter sentido isso, né? De ao mesmo tempo que tem esse medo focado de cair, também sente um impulso de se jogar, né? De se atirar de propósito no precipício, né? Aquela coisa, não que você vai fazer, tá? Não é isso. Ai, eu vou me jogar daqui. Não é isso, pelo amor de Deus, tá, gente? É só aquela coisa assim que fica aquela sensação, né? Lá no fundo da tua alma que tu sente assim, né? Quase uma coisa te chamando para te, né, para te jogar dali de propósito, tá? Essa experiência de dupla sensação, essa ansiedade, né, essa angústia, e aí ele fala que isso é uma sensação de angústia, essa coisa de ter o medo de cair, mas ao mesmo tempo ficar ali vidrado como se quisesse se jogar, tá? Essa ansiedade, essa angústia, ela ocorre devido à nossa liberdade de escolher saltar ou não. Então, essa sensação que às vezes a gente tem meio confusa, né, entre o medo e a adrenalina de parecer que pode se jogar, isso é uma angústia. E é uma angústia que vem por causa da liberdade que a gente tem de escolher entre saltar ou não, tá? Então, o mero fato da gente ter a possibilidade e a liberdade de fazer alguma coisa, mesmo que sejam as mais aterrorizantes possibilidades, né? Por exemplo, nós temos a possibilidade de matar alguém, né? Existe. Ninguém, nenhum de nós, nem eu nem você, né? Tem programado, por exemplo, né? Ou então nós não somos, né, robôs para ter ali uma programação de que você não vai nunca ferir alguém. Na verdade, né? Existe em nós essa possibilidade, tá? De exercer a liberdade, inclusive nesse ponto, em coisas muito ruins, né? Não só em coisas boas, mas em coisas muito ruins, tá? E é justamente essa possibilidade, essa liberdade que a gente tem de fazer ou não, né, coisas boas ou ruins, né? Esse sentimento, né, essa liberdade acaba desencadeando o sentimento de angústia, né? Que pode ser uma coisa muito perceptível para algumas pessoas, mas para outras pode ser um sentimento que você lidar com ele muito rapidamente, né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma educação, né, ou que foi criada de uma determinada maneira para enxergar muito bem, né, o que é bom de você fazer, o que não é bom de você fazer, quando aparece uma situação, uma oportunidade que você tenha que lidar com esse sentimento de vai escolher fazer o que é certo ou não, você rapidamente elimina o que você discorda e faz aquilo que você concorda. Então, passa por um momento de angústia na hora da escolha, mas lidar com isso de maneira muito rápida. Enquanto que outras pessoas não necessariamente, né? Imagina, por exemplo, a situação de um pai de família, né? Que precisa escolher entre roubar, né? Tá sem dinheiro e precisa levar comida para casa e não ter dinheiro para comprar comida. Né? E ele se vê ali numa situação, numa oportunidade que ele pode roubar um alimento e levar para casa. E aí ele fica naquela situação, ele rouba, que é errado, ele sabe que é errado, mas ao mesmo tempo, né, ele tem a família dele que precisa, para quem ele precisa levar comida. O que ele faz? Né? Isso é uma sensação, isso é uma situação, né, que tem uma sensação dentro dela angustiante, né? Essa é uma coisa que a gente pode dizer assim, olha, ele tem a liberdade de fazer, tá? E ali, quando ele chega no momento de escolher, tá? Ele passa por essa situação, por esse sentimento de angústia. Essa sensação, né, de você, do medo de ocorrer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você se sentir impelido por fazer aquela coisa, e isso o Kierkegaard chama de vertigem de liberdade. Né? É aquele momento em que você sabe que você é livre para escolher o que vai acontecer, né? O que vai fazer, mas ao mesmo tempo você tem ali uma porção de coisas e sentimentos e princípios e valores que brigam dentro de você sobre o que de fato você deve fazer, tá? Então essa sensação é o que Kierkegaard chama de vertigem de liberdade, essa sensação, essa angústia
que está ligada à liberdade, que normalmente precede ali a momentos muito decisivos na nossa vida, momentos de crise. Lembra que a gente falou sobre crise? Pois é, tá? Então tá muito ligado uma coisa na outra. O Kierkegaard, ele vai trazer, né, no pensamento dele, a ideia sobre a primeira angústia. Ah, ok, a gente passa por isso, mas onde que foi que começou? Né? Onde que é o início desse negócio? Ah, ele diz que a primeira angústia está lá em Adão, no Éden. Tá? Então ele usa isso, inclusive no texto, se você for ler e acompanhar direitinho, tá? No texto que está no teu livro, ele vai falar justamente sobre isso. Uma interpretação, uma espécie de resenha, mais ou menos, né? Um resumo sobre esse pensamento existencialista, né, de Kierkegaard, quando ele explica sobre essa primeira angústia, né, que teria sido ocasionada lá com o primeiro homem, lá com Adão, ainda no Jardim do Éden. Então, aqui a gente vai tentar resumidamente, tá? Até porque vocês ainda estão no 9º ano. Posteriormente, quando vocês estiverem no ensino médio, pode ser que vocês aprofundem um pouco mais essas questões, tá? Então, aqui, só para a gente entender alguns conceitos básicos, tá? Então, a gente vai tentar compreender um pouquinho qual foi essa visão desse filósofo, tá? Sobre essa primeira situação de angústia. O que que foi isso, certo? O bonitinho Adão e a Eva aí, tá? O Kierkegaard, quando ele vai falar sobre esse tema, tá? Ele vai focalizar sobre a primeira angústia que foi experimentada pelo ser humano, tá? Que foi justamente a escolha de Adão em comer, né, do fruto da árvore do conhecimento, que foi proibido por Deus. Vamos lembrar um pouquinho, né? Para quem é cristão, seja católico ou evangélico, essa é uma história que você conhece, né? Com certeza ouve dos seus pais, né? Ou do seu pastor, né, do ministrante lá da tua catequese desde cedo, tá? Para outras, e mesmo para outras pessoas que são de outras religiões, essa é uma história extremamente conhecida, né? Não é uma história assim que, meu Deus, eu nunca ouvi falar do Adão no Éden, pelo amor de Deus, tá? Mas lá no Gênesis, tá? Na Bíblia, vai contar a história da criação do ser humano, tá? E vai falar sobre, né, que Deus criou, né, o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem, criou a mulher, tá? E colocou os dois ali num jardim, né? E dentro desse jardim você tinha muitas árvores frutíferas e Deus diz para o ser humano, diz para Adão especificamente, né, que tanto ele quanto Eva vão poder comer de toda a árvore que tiver ali no jardim, exceto uma, né? Umazinha, uma única proibição. Pense nesse negócio, né? Uma proibição. Ele não pode comer da árvore, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única proibição que Deus faz para Adão, né? Ali naquele momento, dentro do Jardim do Éden. Então, o Kierkegaard diz o seguinte, olha, a primeira angústia, ela vai ser experimentada pelo ser humano ali, naquele momento, quando Adão escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha sido proibido por Deus, né? No mesmo livro de Gênesis, conta-se que depois desse episódio que Deus proíbe, né, Adão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva, que está ali junto com seu marido, é tentada pela serpente, né? O diabo ali se transforma na serpente e ele tenta Eva. E Eva cai, come do fruto e dá para Adão e Adão come. Então, essa situação seria a situação da primeira angústia experimentada pelo ser humano, tá? Por quê? Por que é justamente exatamente essa situação, né? Essa escolha de Adão entre comer ou não, né? Entre desobedecer uma ordem de Deus ou não, tá? Você até aquele momento não tinha, né, o Adão, né, o ser humano, que era o único ser humano que existia na Terra, tá? Ele não tinha os conceitos de bem e de mal. Então ele não sabia a diferença entre os dois. Essa é a visão do Kierkegaard, tá, gente? Tá? Então esses conceitos de bem e de mal não existem para Adão, né, antes que ele coma do fruto da árvore. Tá? Justamente esse comer do fruto da árvore, essa desobediência, é considerado o pecado original do ser humano. Tá? Adão não tinha esses dois conceitos, então ele não sabia o que era o bem e o que era o mal. Tá? Então, ele não sabia
que ao comer do fruto da árvore, isso seria considerado mal, né? O que ele tinha? Qual era a informação que ele tinha? Que Deus tinha dito para ele não comer. Deus não explicou para ele o que era o bem, o que era o mal. Mas Deus foi bem claro que se ele comesse, ele morreria. Foi o que Deus disse para ele que iria acontecer, né? Tanto que se você vai acompanhar, né, a história, se você conhece a história, você sabe que a primeira coisa que ele percebe é que ele está nu, né? Ele e Eva, né, percebem que estão nus e eles sentem vergonha. Ora, por que eles nunca tinham prestado atenção nisso antes? Porque eles não conheciam os conceitos de bem e de mal, né? Então ele não sabia necessariamente que a partir do momento que ele comesse, né, naquele comportamento de pegar e comer seria considerado um mal. Mas ele tinha sido avisado por Deus que o negócio ia dar errado, né? Que ia dar ruim, enfim, tá? Onde é que tá a angústia nisso, né? Onde é que tá a angústia nisso? A angústia vem do fato, né, de a própria proibição por parte de Deus implicar que Adão era livre e que ele podia escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Então lembra da história lá do precipício, né? A coisa que tem, o sentimento que tem do medo, mas ao mesmo tempo aquela coisa que te impele, né, a querer se jogar. Mais ou menos isso, né? Adão não tinha o conhecimento dos conceitos de bem e mal. O que ele tinha? A escolha entre obedecer e não obedecer. E essa liberdade dele poder escolher entre obedecer e não obedecer foi o que provocou a primeira angústia nele, né? E aí, depois que ele come, o pecado nasce. E aí, mano, farelo, cá estamos nós, né? Passando por esses perrengues da vida. Enfim, tá? Então, segundo o Kierkegaard, na visão desse filósofo, a angústia, ela vem antes do pecado original. E foi essa angústia, esse sentimento, essa vertigem de liberdade, né, que levou Adão a pecar. Porque quando chega na hora, ele escolhe desobedecer, né? Ele escolhe o errado, ele escolhe se jogar do precipício, tá? E aí acabou dando no que deu, né? Então, segundo Kierkegaard, a primeira angústia da história da humanidade, do ser humano, foi justamente lá, no Jardim do Éden, tá? Claro que se você for tentar entender a angústia entre outras visões filosóficas, você vai achar outras explicações. Mas lembra, estamos tratando desta visão especificamente, tá? Então, fiquemos com essa aqui. E, posteriormente, se você quiser, você pode procurar outras, tá? O Kierkegaard também diz outra coisa interessante. Na angústia, nós encontramos ambiguidade. O que é uma coisa ambígua, né? É uma coisa que tem sentido duplo e, às vezes, oposto. Assim, é uma coisa que te faz parar para pensar, né? E te deixa ali meio no contraditório, às vezes, né? Na questão da ambiguidade. Então, o Kierkegaard diz o seguinte, olha, a angústia, ela é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Eita, bugou, né? Calma, tá? Então, tem essa sensação, né? É justamente a questão Aí a gente volta pro exemplo que ele dá lá do precipício, né? E pode até pensar aí no exemplo de Adão também que ele dá. Essa coisa de ser impelido a fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem um medo, né? Então a angústia, ela provoca essa confusão, né? Dentro do ser humano. Ela tem uma antipatia, mas não é uma antipatia completa, é uma antipatia simpatizante, ao mesmo tempo é uma simpatia antipatizante. Por que essa ambiguidade? Por que esse conflito, né, dentro do ser humano quando se trata de angústia, tá? Porque na angústia o indivíduo ele não perdeu completamente a sua inocência, né? Mas também ele não é completamente inocente, porque ele sabe que ele vai poder escolher, né? Talvez ele seja inocente no sentido de ignorante, de não saber completamente das consequências dos seus atos, né? No que aquilo vai dar no final das contas, tá? Mas ao mesmo tempo ele não é completamente inocente porque ele sabe que vai vir alguma coisa depois, ele só não sabe exatamente o que, né? Tipo a história do Adão, né? Ele não conhecia os conceitos de bem e mal, então ele era inocente, ou seja, ele era ignorante no sentido de não conhecimento, né? E ao mesmo tempo, né, ele sabia que viria, se ele desobedecesse, viria uma coisa posteriormente, até porque o próprio Deus teria avisado ele, né, que se ele comesse, ele morreria, como de fato ele morre,
né? Não morre imediatamente, né? Mas é condenado a morrer, né? Que é o que acontece com todos nós. Ninguém aqui é eterno, ninguém é imortal, ninguém vive para sempre, certo? Então, essa angústia, né, essa ambiguidade que o Kierkegaard diz que ocorre dentro do ser humano, né, provocada pela angústia, tá? É justamente essa coisa do ser humano ter essa inocência, mas ao mesmo tempo ele não é completamente inocente, né? Ele é ignorante do que pode acontecer depois, mas ao mesmo tempo ele sabe que pode acontecer alguma coisa depois, ele só não sabe exatamente o que é, né? E aí fica ali naquele conflito do que ele vai escolher fazer, tá? E aí o Kierkegaard ele tem uma visão bem interessante, depois de falar, né, sobre onde que foi que começou a angústia, né, o que é mais ou menos esse sentimento de angústia que a gente sente, ele não enxerga a angústia como uma coisa necessariamente ruim, né, mas ele enxerga a angústia também como algo salvador na vida do ser humano. Né? Porque o sentimento de angústia ele pode levar, e aí a gente tem um aspecto negativo da angústia, né? Levar a pessoa a se sentir mal, né? A não conseguir tomar decisões, né? A se sentir ansioso, né? Com as incertezas da vida, né? E deixar que a angústia tome conta de si. Mas, ao mesmo tempo, a angústia ela também pode ser um ponto de impulsionador na vida da pessoa. Ela usar aquilo para fazer as suas escolhas, né? E tomar a frente da sua vida. Então, a angústia como salvação, na ideia do Kierkegaard, ela é uma possibilidade de escolha. Então, ela aponta para a gente que naquele momento de ansiedade, naquele momento de angústia, né, nós temos possibilidade de escolha, né, do nosso autoconhecimento, a responsabilidade pessoal, né, e leva a gente de um estado de imediatismo não autoconsciente, ou seja, de não conhecimento, né, a uma reflexão autoconsciente. O que isso quer dizer? Tá? Para não ficar muito complexo, muito complicado para a gente compreender. Tá? A angústia, ela, um aspecto negativo dela, por exemplo, inclusive essa é uma questão que tem no teu exercício na página 21, tá? O que seriam aspectos negativos da angústia? É justamente essa paralisação que pode ocorrer, né, na cabeça do indivíduo. Quando chega na hora de escolher, ele não sabe o que escolher, né? E aí ele fica perdido, né? Tentando, né, pensando, e aí às vezes só aumenta ainda mais a ansiedade e essa sensação, né, de angústia que se tem. Mas ela também pode levar o indivíduo, e aí a gente tem um aspecto positivo, né, dessa angústia, desse sentimento de você não saber o que fazer, né, para uma reflexão, né, sair dali para uma reflexão consciente, né, do que realmente você é capaz de fazer, do que realmente você quer fazer, né? É por isso que, por exemplo, quando você olha do alto de um prédio, do alto né, de uma sacada, alguma coisa assim, por mais que você olhe e o sentimento tenha aquele sentimento esquisito de parece que você quer se jogar, mas você não se joga, você está inteirinho, né? Por quê? Porque aquele sentimento de angústia também te trouxe para uma autorreflexão, dizer assim, ei, para com a tua doidice, né? E volta para o teu lugar, sai daí de perto que é perigoso. E aí você se afasta, tá? Então, nesse momento, a angústia, ela foi positiva. Porque mesmo que se tivesse ali, né, numa situação ruim, você não escolheu fazer aquilo que era errado ou aquilo que de alguma maneira, né, te prejudicaria ou mesmo prejudicaria outras pessoas. Então, nesse sentido, a angústia, ela acaba trazendo, né, o indivíduo, a consciência do indivíduo, de que ele tem um potencial, que ele pode alcançar um potencial através dessa experiência de angústia e, né, escolher. Né? Então, a angústia ela pode ser uma oportunidade, tanto, né, falando na linguagem lá que o Kierkegaard usa, tanto para o pecado, ou seja, para o erro, mas ela também pode ser o caminho para o reconhecimento, né? Ou para a realização da identidade e das liberdades de cada um. Então, a angústia ela não é simplesmente um sentimento ruim, um medo focado. Esse medo focado pode te salvar muitas vezes, né?
Você tá andando numa rua e aí tem ali um caminho mais movimentado e um beco mais escuro, né? Tipo história de Chapeuzinho Vermelho, né? O beco mais escuro, ele é mais rápido para você chegar onde você quer, né? O lugar mais movimentado, ele é mais longo o caminho, mas ele é menos perigoso para você. E aí, para onde que você vai? É o momento que você tem que escolher, né? E aí esse medo focado, essa angústia, ela acaba te trazendo também a consciência do que é melhor para você, né? Do que você deve fazer. Aquele lance de quando você tem que escolher e pensar nas consequências, né? No que vem depois, o que é melhor para mim, ou o que é melhor para minha família, tá? E aí a partir disso você escolhe, opa, você teve um sentimento de angústia, né? Que te levou a uma escolha pensada. Então, a angústia não é algo 100% ruim. Ela também tem seus aspectos positivos, certo? Então, fechando, né, a aula de hoje, o que a gente pode concluir, tá? Vamos lá. Primeiro, a angústia ela é uma consequência da liberdade. Então, além de ser uma consequência da liberdade, porque ela precede essa ideia da escolha, né, da liberdade que o indivíduo tem, ela também pode ser encontrada na inocência e na incerteza, tá? Principalmente no sentido de inocência no sentido de não se conhecer, né, o que vem depois, né, de ignorância, de não conhecimento, tá? 2, a existência de possibilidades desencadeia o sentimento de angústia. Então, toda vez que você vai escolher, né, alguma coisa, principalmente se for uma escolha muito importante, você passa por esse sentimento de angústia. Não tem jeito, tá? 3. Kierkegaard vai analisar a primeira angústia do ser humano, né, que foi aquela experimentada por Adão no Éden, quando ele tem que escolher ali entre o que deveria fazer e não, ou não, né? Entre comer ou não do fruto da árvore, entre obedecer ou desobedecer a Deus, né? A gente já sabe que ele escolheu mal, né? Tem Adão, você errou, mas enfim, né? Ele não sabia exatamente o que iria acontecer. Ele tinha sido avisado, mas ele não tinha noção exata de todas as consequências, certo? E, por fim, né, a angústia também é responsável por nos tirar de um estado de acomodação. E aí você tem um aspecto positivo, né? Ou por nos afundar ainda mais no erro. E aí a gente tem um aspecto negativo da angústia, certo? Não fiquem angustiados, tá bom? Estudem, tranquilo, tá? Façam o exercício de vocês lá no livro, tá? Do capítulo 2, né? No caso, a página 21 e 22. Tá certinho, direitinho aí na descrição da tua aula quais os exercícios e as questões que você deve fazer, ok? Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Muito bem, meus queridos, vamos continuar os nossos estudos, né? Continuar por aqui filosofando nas nossas aulas. Agora, falando um pouco sobre um tema que é um tema bem interessante, principalmente para os tempos em que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai falar sobre angústia. Angústia e filosofia da existência. Qual a interpretação que a filosofia da existência, ou chamada existencialismo, que é uma corrente, né, filosófica aí, tem sobre esse termo, sobre essa condição do ser humano? O que é a angústia? De onde que surge a angústia? Né? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Então, se manter aí acordado, faça o favor, tá? E prestar bastante atenção, porque a gente vai precisar usar bastante o nosso pensamento crítico aí hoje, tá? A gente já exercitou na última aula lá falando sobre crise, a gente vai provocar uma crise aqui nas nossas ideias também, um pouquinho pensando sobre angústia, tá? Muito bem. Vamos entender primeiro o que é a angústia na visão do existencialismo. Se a gente estivesse na nossa aula presencial, eu possivelmente começaria essa aula perguntando para alguns de vocês o que é angústia na sua visão. Então, você pode pensar aí, né, em um conceito ou que tipo de situações causam em você o sentimento de angústia, né? Te trazem essa ansiedade. Por exemplo, agora, né, nos tempos que a gente está vivendo, você pode estar se sentindo meio angustiado, por exemplo, quando você não podia sair de casa, né? Agora está um pouquinho mais liberado, mas quando a gente teve lá um momento que ninguém podia sair de casa, né? Não sair de casa, não poder ver amigos, não poder visitar parentes que não moram com você, né? Enfim,
ter toda a tua vida virada literalmente de cabeça para baixo, né? Completamente modificada de uma hora para outra, né? Ver os planos que você tinha feito para de repente para as tuas férias ou mesmo para fins de semana, né? Para coisas que você tinha planejado, pensado em fazer, irem por água abaixo e não darem certo mais, né? Terem que ser parados, suspensos, cancelados, enfim. Essas são circunstâncias, né, que causam angústia em todo mundo, né? Se tiver um ser humano aí passando por tudo isso e dizendo assim, não, tô de boaça, não tem problema nenhum, certeza que ele é meio bilé, né? Ou ele tá mentindo. Então, todo mundo tem esse sentimento, né? De angústia, de ansiedade, essa coisa que a gente às vezes não sabe nem explicar direito o que é, né? Mas é uma sensação que a gente sente aqui, assim, às vezes um nó na garganta, uma dor no peito. Pode acontecer, né, de virar sintoma no próprio corpo, mas a angústia ela é uma coisa muito presente na vida da gente, principalmente quando as coisas saem muito do nosso controle, ou quando a gente não tem a percepção do que pode acontecer, né, uma incerteza sobre o futuro e coisas do tipo. A corrente existencialista, o pensamento existencialista, ele tem uma visão interessante, né? Um pensamento, toda uma construção de pensamento sobre o que é a angústia. Só para lembrar, o existencialismo é aquela corrente filosófica, tá? Em que os indivíduos, ele enxerga, né, os indivíduos como os responsáveis, os únicos responsáveis pelo significado que vão dar às suas vidas. Né? Então, o indivíduo ele é responsável pelo significado que dá à sua vida e em vivê-la da maneira, né, que ele entender, mas ele vai viver as consequências da maneira que ele escolher viver, tá? E esse termo angústia que a gente vai ver dentro dessa visão existencialista, nós vamos entender um pouquinho sobre essa visão a partir do Kierkegaard, né? Kierkegaard, ele foi o primeiro filósofo considerado existencialista, tá? E ele considerava a angústia como uma consequência da liberdade. Que estava o fato de nós, seres humanos, sermos livres ou exercermos liberdade, já pressupõe a existência de uma angústia que está atrelada a essa liberdade, tá? Kierkegaard, ele era existencialista, ele é considerado um existencialista cristão, é diferente do Jean-Paul Sartre, por exemplo, que nós chegamos a citar nas nossas aulas ainda presenciais, né? Porque o Kierkegaard, apesar de ser existencialista, né, de acreditar, né, que o ser humano ele faz o seu caminho, né, ele é responsável por dar significado à sua vida, ele acredita que a existência humana é determinada por um ser maior, por Deus. Tá? Então ele não elimina a ideia de deidade, ele não elimina a ideia de Deus sobre, né, a determinação da própria existência humana, tá? Mas ele diz que o ser humano, a partir do momento que ele existe, né, que ele é determinado que é determinado por Deus a existência do ser humano, a partir daí ele é responsável pelas coisas que ele faz, que ele pensa, né, enfim, tá? Então, o Kierkegaard ele vai dizer, né, vocês vão perceber que a aula inteira de hoje é justamente uma visão sobre o pensamento desse filósofo, tá? E aí ele vai trazer para a gente essa percepção, tá? De que a angústia ela é uma consequência da liberdade. No entanto, apesar dela ser uma consequência da liberdade, ou seja, o ser humano dessa ideia do ser humano poder escolher, né, o que ele vai fazer, enfim, qual o significado que ele quer dar para sua vida, tá? Ela também pode ser encontrada na inocência e na incerteza, né? Do que se deve fazer, do que não se deve. Inocência no sentido da falta de conhecimento, né? Inocência como um sinônimo de ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecimento, né? De falta de conhecimento. Então, a angústia ela pode também ser encontrada nesse tipo de situação, né? Situação em que há uma ignorância sobre as consequências do que se vai fazer, né? Há uma incerteza sobre o futuro, né? Ou sobre as consequências dos seus atos. A angústia ela também pode aparecer nesses momentos na vida do ser humano, tá? Essa é a ideia do Kierkegaard. O que é a angústia? Vamos entender, tá? Sempre focando, tá? A gente está falando de uma visão
existencialista, tá? Claro que se você vai procurar ou se você vai estudar, né, para tentar entender o que é angústia, em cada lugar da ciência, né, das formas de pensamento, você pode ter um conceito diferenciado. Na psicologia, né, dentro da própria filosofia, você vai ter várias correntes de pensamento que podem ter conceitos diferentes. Mas a gente vai abordar esse do existencialismo porque é a linha de raciocínio do teu livro didático, né, do texto que ele mostra pra gente. Inclusive, o texto que você vai usar para acompanhar isso é o que está lá na página 20 e 21, tá? Você vai perceber que algumas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas estão mais gerais, né, para a gente entender, né, o que o autor está querendo dizer ali, tá? Mas é o mesmo significado, tá, gente, do que está aqui para a gente na aula com o que está no livro. É só eu tentei trazer para vocês uma maneira um pouco melhor da gente compreender, tá, os conceitos aqui, principalmente o conceito de angústia, tá? Então, o que é angústia? É um medo fora de foco. É um medo fora de foco, um medo disperso, uma coisa que às vezes nem o próprio indivíduo que está sentindo ele consegue entender, né? Aquela coisa literalmente angustiante, né? Que a pessoa sente, mas ela não consegue explicar às vezes, ela não consegue nem mesmo entender o que é aquilo que ela está sentindo. E aí, o Kierkegaard, ele traz para a gente um pensamento muito interessante, um exemplo muito interessante para a gente compreender o que é angústia, tá? E aí tá bem aí no textinho de vocês, tá? Qual o exemplo que ele dá? Ele usa o exemplo de um homem na beira de um precipício ou de um lugar muito alto, né? Quem é que nunca ficou assim? Você sobe lá no shopping, no último andar e olha ali pelo parapeito, né? Ou fica no parapeito de um prédio, é um local muito alto. E aí, quando o homem olha, né, por esse precipício, né, em cima desse precipício, em cima desse local muito alto, que ele olha para baixo, ele experimenta um medo focado de cair. Né? É a primeira coisa que vem, assim, o medo de cair. Meu Deus, eu vou cair. Mas, ao mesmo tempo, e aí vocês até concordam comigo, talvez, que muitos de vocês devem ter passado, já devem ter sentido isso, né? De ao mesmo tempo que tem esse medo focado de cair, também sente um impulso de se jogar, né? De se atirar de propósito no precipício, né? Aquela coisa, não que você vai fazer, tá? Não é isso. Ai, eu vou me jogar daqui. Não é isso, pelo amor de Deus, tá, gente? É só aquela coisa assim, que fica aquela sensação, né? Lá no fundo da tua alma que tu sente assim, né? Quase uma coisa te chamando para te, né, para te jogar dali de propósito, tá? Essa experiência de dupla sensação, essa ansiedade, né, essa angústia, e aí ele fala que isso é uma sensação de angústia, essa coisa de ter o medo de cair, mas ao mesmo tempo ficar ali vidrado como se quisesse se jogar, tá? Essa ansiedade, essa angústia, ela ocorre devido à nossa liberdade de escolher saltar ou não. Então, essa sensação que às vezes a gente tem meio confusa, né, entre o medo e a adrenalina de parecer que pode se jogar, isso é uma angústia. E é uma angústia que vem por causa da liberdade que a gente tem de escolher entre saltar ou não, tá? Então, o mero fato da gente ter a possibilidade e a liberdade de fazer alguma coisa, mesmo que sejam as mais aterrorizantes possibilidades, né? Por exemplo, nós temos a possibilidade de matar alguém, né? Existe ninguém, nenhum de nós, nem eu nem você, né? Tem programado, por exemplo, né? Ou então nós não somos, né, robôs para ter ali uma programação de que você não vai nunca ferir alguém. Na verdade, né, existe em nós essa possibilidade, tá? De exercer a liberdade, inclusive nesse ponto, em coisas muito ruins, né? Não só em coisas boas, mas em coisas muito ruins, tá? E é justamente essa possibilidade, essa liberdade que a gente tem de fazer ou não, né, coisas boas ou ruins, né? Esse sentimento, né, essa liberdade acaba desencadeando o sentimento de angústia, né? Que pode ser uma coisa muito perceptível para algumas pessoas, mas para outras pode ser um sentimento que você lidar com ele muito rapidamente,
né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma educação, né, ou que foi criada de uma determinada maneira para enxergar muito bem, né, o que que é bom de você fazer, o que que não é bom de você fazer, quando aparece uma situação, uma oportunidade que você tenha que lidar com esse sentimento de vai escolher fazer o que é certo ou não, você rapidamente elimina o que você discorda e faz aquilo que você concorda. Então, passa por um momento de angústia na hora da escolha, mas lidar com isso de maneira muito rápida. Enquanto que outras pessoas não necessariamente, né? Imagina, por exemplo, a situação de um pai de família, né? Que precisa escolher entre roubar, né? Tá sem dinheiro e precisa levar comida para casa e não ter dinheiro para comprar comida, né? E ele se vê ali numa situação, numa oportunidade que ele pode roubar um alimento e levar para casa. E aí ele fica naquela situação, ele rouba, que é errado, ele sabe que é errado, mas ao mesmo tempo, né, ele tem a família dele que precisa, para quem ele precisa levar comida. O que que ele faz? Né? Isso é uma sensação, isso é uma situação, né, que tem uma sensação dentro dela angustiante, né? Essa é uma coisa que a gente pode dizer assim, olha, ele tem a liberdade de fazer, tá? E ali, quando ele chega no momento de escolher, tá? Ele passa por essa situação, por esse sentimento de angústia. Essa sensação, né, de você, do medo de ocorrer alguma coisa, mas ao mesmo tempo você se sente impelido por fazer aquela coisa, e isso o Kierkegaard chama de vertigem de liberdade. Né? É aquele momento em que você sabe que você é livre para escolher o que vai acontecer, né? O que vai fazer, mas ao mesmo tempo você tem ali uma porção de coisas e sentimentos e princípios e valores que brigam dentro de você sobre o que de fato você deve fazer, tá? Então essa sensação é o que Kierkegaard chama de vertigem de liberdade, essa sensação, essa angústia que está ligada à liberdade que normalmente precede ali a momentos muito decisivos na nossa vida, momentos de crise. Lembra que a gente falou sobre crise? Pois é, tá? Então tá muito ligado uma coisa na outra. O Kierkegaard, ele vai trazer, né, no pensamento dele, a ideia sobre a primeira angústia. Ah, ok, a gente passa por isso, mas onde que foi que começou? Né? Onde que é o início desse negócio? Ah, ele diz que a primeira angústia está lá em Adão, no Éden. Tá? Então ele usa isso, inclusive no texto, se você for ler e acompanhar direitinho, tá no texto que está no teu livro, ele vai falar justamente sobre isso. Uma interpretação, uma espécie de resenha, mais ou menos, né? Um resumo sobre esse pensamento de existencialista, né, de Kierkegaard, quando ele explica sobre essa primeira angústia, né, que teria sido ocasionada lá com o primeiro homem, lá com Adão, ainda no Jardim do Éden. Então, aqui a gente vai tentar resumidamente, tá? Até porque vocês ainda estão no nono ano. Posteriormente, quando vocês estiverem no ensino médio, pode ser que vocês aprofundem um pouco mais essas questões, tá? Então, aqui, só para a gente entender alguns conceitos básicos, tá? Então, a gente vai tentar compreender um pouquinho qual foi essa visão desse filósofo, tá? Sobre essa primeira situação de angústia. O que que foi isso, certo? O bonitinho Adão e a Eva aí, tá? O Kierkegaard, quando ele vai falar sobre esse tema, tá? Ele vai focalizar sobre a primeira angústia que foi experimentada pelo ser humano, tá? Que foi justamente a escolha de Adão em comer, né, do fruto da árvore do conhecimento, que foi proibido por Deus. Vamos lembrar um pouquinho, né? Para quem é cristão, seja católico ou evangélico, essa é uma história que você conhece, né? Com certeza ouve dos seus pais, né? Ou do seu pastor, né, do ministrante lá da tua catequese desde cedo, tá? Para outras, e mesmo para outras pessoas que são de outras religiões, essa é uma história extremamente conhecida, né? Não é uma história assim que, meu Deus, eu nunca ouvi falar do Adão no Éden, pelo amor de Deus, tá? Mas lá no Gênesis, tá? Na Bíblia, vai contar a história da criação do ser humano, tá? E vai falar sobre, né, que Deus criou, né, o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem, criou a mulher, tá? E colocou os dois ali num jardim, né? E dentro desse jardim você tinha muitas árvores frutíferas e Deus diz para o ser humano, diz para Adão especificamente, né, que tanto ele quanto Eva vão poder comer de toda a árvore que tiver ali no jardim, exceto
uma, né? Uma única proibição. Pense nesse negócio, né? Uma proibição. Ele não pode comer da árvore, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única proibição que Deus faz para Adão, né? Ali naquele momento, dentro do Jardim do Éden. Então, o Kierkegaard diz o seguinte, olha, a primeira angústia, ela vai ser experimentada pelo ser humano ali, naquele momento, quando Adão escolhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha sido proibido por Deus, né? No mesmo livro de Gênesis, conta-se que depois desse episódio que Deus proíbe, né, Adão de comer da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva, que está ali junto com seu marido, é tentada pela serpente, né? O diabo ali se transforma na serpente e ele tenta Eva. E Eva cai, come do fruto e dá para Adão e Adão come. Então, essa situação seria a situação da primeira angústia experimentada pelo ser humano, tá? Por quê? Por que é justamente exatamente essa situação, né? Essa escolha de Adão entre comer ou não, né? Entre desobedecer uma ordem de Deus ou não, tá? Você até aquele momento não tinha, né? O Adão, né? O ser humano, que era o único ser humano que existia na Terra, tá? Ele não tinha os conceitos de bem e de mal. Então ele não sabia a diferença entre os dois. Essa é a visão do Kierkegaard, tá, gente? Tá? Então, esses conceitos de bem e de mal não existem para Adão, né? Antes que ele coma do fruto da árvore. Tá? Justamente esse comer do fruto da árvore, essa desobediência, é considerado o pecado original do ser humano. Tá? Adão não tinha esses dois conceitos. Então, ele não sabia o que era o bem e o que era o mal. Tá? Então, ele não sabia que ao comer do fruto da árvore, isso seria considerado mal. Né? O que ele tinha? Qual era a informação que ele tinha? Que Deus tinha dito para ele não comer. Deus não explicou para ele o que era o bem, o que era o mal. Mas Deus foi bem claro que se ele comesse, ele morreria. Foi o que Deus disse para ele que iria acontecer. Né? Tanto que se você vai acompanhar, né, a história, se você conhece a história, você sabe que a primeira coisa que ele percebe é que ele está nu, né? Ele e Eva, né, percebem que estão nus e eles sentem vergonha. Ora, por que eles nunca tinham prestado atenção nisso antes? Porque eles não conheciam os conceitos de bem e de mal, né? Então ele não sabia necessariamente que a partir do momento que ele comesse, né, aquilo, naquele comportamento de pegar e comer seria considerado um mal. Mas ele tinha sido avisado por Deus que o negócio ia dar errado, né? Que ia dar ruim, enfim, tá? Onde é que tá a angústia nisso, né? Onde é que tá a angústia nisso? A angústia vem do fato, né, de a própria proibição por parte de Deus implicar que Adão era livre e que ele podia escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Então lembra da história lá do precipício, né? A coisa que tem, o sentimento que tem do medo, mas ao mesmo tempo aquela coisa que te impele, né, a querer se jogar, mais ou menos isso, né? Adão não tinha o conhecimento dos conceitos de bem e mal. O que ele tinha? A escolha entre obedecer e não obedecer. E essa liberdade dele poder escolher entre obedecer e não obedecer foi o que provocou a primeira angústia nele, né? E aí depois que ele come, o pecado nasce. E aí, mano, farelo, cá estamos nós, né? Passando por esses perrengues da vida. Enfim. Tá? Então, segundo o Kierkegaard, na visão desse filósofo, a angústia ela vem antes do pecado original. E foi essa angústia, esse sentimento, essa vertigem de liberdade, né, que levou Adão a pecar. Porque quando chega na hora, ele escolhe desobedecer, né? Ele escolhe o errado, ele escolhe se jogar do precipício, tá? E aí acabou dando no que deu, né? Então, segundo Kierkegaard, a primeira angústia da história da humanidade, do ser humano, foi justamente lá, no Jardim do Éden, tá? Claro que se você for tentar entender a angústia entre outras visões filosóficas, você vai achar outras explicações. Mas lembra, estamos tratando desta visão especificamente, tá? Então, fiquemos com essa aqui. E, posteriormente, se você quiser, você pode procurar outras, tá? O Kierkegaard também diz outra coisa interessante. Na angústia, nós encontramos
Ambiguidade. O que é uma coisa ambígua, né? É uma coisa que tem sentido duplo e às vezes oposto, assim, é uma coisa que te faz parar para pensar, né? E te deixa ali meio no contraditório às vezes, né? Na questão da ambiguidade. Então, o Kierkegaard diz o seguinte, olha, a angústia, ela é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante. Eita, bugou, né? Calma, tá? Então, tem essa sensação, né? É justamente a questão da. Aí a gente volta para o exemplo que ele dá lá do precipício, né? E pode até pensar aí no exemplo de Adão também que ele dá. Essa coisa de ser impelido a fazer uma coisa, mas ao mesmo tempo você tem um medo, né? Então a angústia ela provoca essa confusão, né? Dentro do ser humano. Ela tem uma antipatia, mas não é uma antipatia completa, é uma antipatia simpatizante, ao mesmo tempo é uma simpatia antipatizante. Por que essa ambiguidade? Por que esse conflito, né, dentro do ser humano quando se trata de angústia, tá? Porque na angústia o indivíduo ele não perdeu completamente a sua inocência, né? Mas também ele não é completamente inocente, porque ele sabe que ele vai poder escolher, né? Talvez ele seja inocente no sentido de ignorante, de não saber completamente das consequências dos seus atos, né? No que aquilo vai dar no final das contas, tá? Mas ao mesmo tempo ele não é completamente inocente porque ele sabe que vai vir alguma coisa depois, ele só não sabe exatamente o que, né? Tipo a história do Adão, né? Ele não conhecia os conceitos de bem e mal, então ele era inocente, ou seja, ele era ignorante no sentido de não conhecimento, né? E ao mesmo tempo, né, ele sabia que viria, se ele desobedecesse, viria uma coisa posteriormente, até porque o próprio Deus teria avisado ele, né, que se ele comesse ele morreria, como de fato ele morre, né? Não morre imediatamente, né, mas é condenado a morrer, né, que é o que acontece com todos nós. Ninguém aqui é eterno, ninguém é imortal, ninguém vive para sempre, certo? Então, essa angústia, né, essa ambiguidade que o Kierkegaard diz que ocorre dentro do ser humano, né, provocada pela angústia, tá? É justamente essa coisa do ser humano ter essa inocência, mas ao mesmo tempo ele não é completamente inocente, né? Ele é ignorante do que pode acontecer depois, mas ao mesmo tempo ele sabe que pode acontecer alguma coisa depois, ele só não sabe exatamente o que é, né? E aí fica ali naquele conflito do que ele vai escolher fazer, tá? E aí o Kierkegaard ele tem uma visão bem interessante, depois de falar, né, sobre onde que foi que começou a angústia, né, o que é mais ou menos esse sentimento de angústia que a gente sente, ele não enxerga a angústia como uma coisa necessariamente ruim, né, mas ele enxerga a angústia também como algo salvador na vida do ser humano. Né? Porque o sentimento de angústia ele pode levar, e aí a gente tem um aspecto negativo da angústia, né? Levar a pessoa a se sentir mal, né? A não conseguir tomar decisões, né? A se sentir ansioso, né? Com as incertezas da vida, né? E deixar que a angústia tome conta de si. Mas, ao mesmo tempo, a angústia ela também pode ser um ponto de impulsionador na vida da pessoa. Ela usar aquilo para fazer as suas escolhas, né? E tomar a frente da sua vida. Então, a angústia como salvação, na ideia do Kierkegaard, ela é uma possibilidade de escolha. Então, ela aponta para a gente que naquele momento de ansiedade, naquele momento de angústia, né, nós temos possibilidade de escolha, né, do nosso autoconhecimento, a responsabilidade pessoal, né, e leva a gente de um estado de imediatismo não autoconsciente, ou seja, de não conhecimento, né, a uma reflexão autoconsciente. O que isso quer dizer? Tá? Para não ficar muito complexo, muito complicado para a gente compreender. Tá? A angústia, um aspecto negativo dela, por exemplo, inclusive essa é uma questão que tem no teu exercício na página 21, tá? O que seriam aspectos negativos da angústia? É justamente essa paralisação que pode ocorrer, né, na cabeça do indivíduo. Quando chega na hora de escolher, ele não sabe o que escolher, né? E aí ele fica perdido, né? Tentando, né, pensando, e aí às vezes só aumenta ainda mais a ansiedade e essa sensação
né, de angústia que se tem. Mas ela também pode levar o indivíduo, e aí a gente tem um aspecto positivo, né, dessa angústia, desse sentimento de você não saber o que fazer, né, para uma reflexão, né, sair dali para uma reflexão consciente, né, do que realmente você é capaz de fazer, do que realmente você quer fazer, né? É por isso que, por exemplo, quando você olha do alto de um prédio, do alto de, né, de uma sacada, alguma coisa assim, por mais que você olhe e o sentimento tenha aquele sentimento esquisito de parece que você quer se jogar, mas você não se joga, você está inteirinho, né? Por quê? Porque aquele sentimento de angústia também te trouxe para uma autorreflexão, de dizer assim, ei, para com a tua doidice, né? E volta para o teu lugar, sai daí de perto que é perigoso. E aí você se afasta, tá? Então, nesse momento, a angústia, ela foi positiva. Porque mesmo que se tivesse ali, né, numa situação ruim, você não escolheu fazer aquilo que era errado ou aquilo que de alguma maneira, né, te prejudicaria ou mesmo prejudicaria outras pessoas. Então, nesse sentido, a angústia, ela acaba trazendo, né, o indivíduo, a consciência do indivíduo, de que ele tem um potencial, que ele pode alcançar um potencial através dessa experiência de angústia e, né, escolher, né? Então, a angústia, ela pode ser uma oportunidade, tanto, né, falando na linguagem lá que o Kierkegaard usa, tanto para o pecado, ou seja, para o erro, mas ela também pode ser o caminho para o reconhecimento, né? Ou para a realização da identidade e das liberdades de cada um. Então, a angústia, ela não é simplesmente um sentimento ruim, um medo focado. Esse medo focado pode te salvar muitas vezes, né? Você tá andando numa rua e aí tem ali um caminho mais movimentado e um beco mais escuro, né? Tipo história de Chapeuzinho Vermelho, né? O beco mais escuro, ele é mais rápido para você chegar onde você quer, né? O lugar mais movimentado, ele é mais longo o caminho, mas ele é menos perigoso para você. E aí, para onde que você vai? É um momento que você tem que escolher, né? E aí, esse medo focado, essa angústia, ela acaba te trazendo também a consciência do que é melhor para você, né? Do que você deve fazer. Aquele lance de quando você tem que escolher e pensar nas consequências, né? No que vem depois, o que é melhor para mim, ou o que é melhor para minha família, tá? E aí, a partir disso, você escolhe, opa, você teve um sentimento de angústia, né? Que te levou a uma escolha pensada. Então, a angústia não é algo 100% ruim. Ela também tem seus aspectos positivos, certo? Então, fechando, né, a aula de hoje, o que a gente pode concluir, tá? Vamos lá. Primeiro, a angústia ela é uma consequência da liberdade. Então, além de ser uma consequência da liberdade, porque ela precede essa ideia da escolha, né, da liberdade que o indivíduo tem, ela também pode ser encontrada na inocência e na incerteza, tá? Principalmente no sentido de inocência no sentido de não se conhecer, né, o que vem depois, né, de ignorância, de não conhecimento, tá? 2, a existência de possibilidades desencadeia o sentimento de angústia. Então, toda vez que você vai escolher, né, alguma coisa, principalmente se for uma escolha muito importante, você passa por esse sentimento de angústia. Não tem jeito, tá? 3. Kierkegaard vai analisar a primeira angústia do ser humano, né, que foi aquela experimentada por Adão no Éden, quando ele tem que escolher ali entre o que deveria fazer e não, ou não, né? Entre comer ou não do fruto da árvore, entre obedecer ou desobedecer a Deus, né? A gente já sabe que ele escolheu mal, né? Adão, você errou, mas enfim, né? Ele não sabia exatamente o que iria acontecer. Ele tinha sido avisado, mas ele não tinha noção exata de todas as consequências, certo? E, por fim, né? A angústia também é responsável por nos tirar de um estado de acomodação. E aí você tem um aspecto positivo, né? Ou por nos afundar ainda mais no erro. E aí a gente tem um aspecto negativo da angústia, certo? Não fiquem angustiados, tá bom? Estudem, tranquilo, tá? Façam o exercício de vocês lá no livro, tá? Do capítulo 2, né? No caso, a página 21 e 22. Tá certinho, direitinho aí na descrição da tua aula, quais os exercícios e as questões que você deve fazer, ok? Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus.